nutrição esportiva direto ao ponto. Quando a gente fala de suplemento, tem muita coisa que as pessoas usam por aí. Então, se vocês atendem em consultório, vocês já viram vários pacientes pedindo: Nutri, me ajuda com tal suplemento, eu quero tomar tal coisa. A gente percebe que muitas vezes eles querem tomar de tudo, querem tomar vários suplementos que talvez não tenham uma comprovação científica, que talvez não tenham um estudo relacionado com aquele suplemento que a gente pode realmente falar: de fato, fulano, toma isso daqui, que isso daqui vai ser realmente interessante para você. Então, o que eu trouxe aqui hoje? Os principais suplementos que a gente já tem comprovação científica de que são eficientes. Então, você pode usar com seus pacientes, você pode prescrever para os seus pacientes, porque realmente ele vai ter um efeito ergogênico. Efeito ergogênico, a gente tentando explicar exatamente o que seria um efeito ergogênico, é a capacidade de uma determinada substância de aumentar o meu desempenho, minha capacidade de gerar algum tipo de trabalho. Esse trabalho, eu estou querendo dizer trabalho muscular. Ok. A partir do momento que a gente fala de suplementos que têm comprovadamente um efeito ergogênico, apesar de muita gente falar: mas eu já ouvi falar de tal, já ouvi falar de tal, e depois, no final da aula, a gente vai conversar sobre vários, se vocês tiverem dúvida, mas eu trouxe os principais que são realmente, efetivamente comprovados. Então, que há anos vêm sendo estudados, porque não adianta a gente ler um estudo e falar: esse suplemento, ele funciona. Quem é que disse que ele funciona? Tem um indicativo, bacana. Um indicativo é uma coisa. Agora, para ele se tornar uma evidência científica, para a gente realmente ter uma coisa consistente de que aquele suplemento funcione, a gente precisa de muitos indicativos. E muitas vezes a gente tem dificuldade para fazer buscas na internet, e a hora que a gente lê um artigo falando: nossa, isso aqui funciona, você já acha que aquilo é lei e quer prescrever para todo mundo. E talvez você está um pouco equivocado em relação a isso. Então, a nutrição esportiva é uma área que a gente tem que ir contra muitas propagandas que a gente vê por aí. Porque se eu sou fabricante de suplemento, obviamente eu vou fazer uma super propaganda do suplemento que eu estou vendendo, independente dele funcionar ou não. Então, eu vou falar: olha, esse suplemento é excelente, compre isso daqui, porque ele vai ajudar muito na sua massa muscular, você vai conseguir ter um resultado super bacana. E aí, a pessoa que está assistindo vai falar: nossa, eu vou comprar esse suplemento. Aí mostra uma pessoa que teve um resultado X, outra que teve... E hoje em dia, com a internet, as propagandas são ainda mais intensas, assim, e frequentes, né, na nossa busca. Quando você faz uma busca de um suplemento, você vai ficar recebendo propaganda de suplemento por um mês aí, até você comprar alguma coisa. Então, a gente tem esse tipo de situação que a gente precisa saber lidar. E quando a gente pensa no científico, a gente não pode acreditar em qualquer propaganda de suplemento que a gente vê por aí. Então, tem que tomar muito cuidado, a gente tem que ter muito discernimento nessa questão, certo? Então, o primeiro suplemento que a gente vai falar aqui hoje é a creatina. Eu não sei se alguém já tomou creatina, não sei se vocês já recomendaram para algum paciente, mas a creatina é uma substância que o nosso organismo produz, porém não produz em quantidade suficiente. O que eu quero dizer com isso? Se eu estou consumindo uma grande quantidade de alimentos de origem animal, principalmente as carnes, os peixes, eu até tenho um consumo mais elevado de creatina. Agora, os indivíduos vegetarianos, veganos, eles não têm uma quantidade significativa de creatina no consumo diário. Independente disso, a gente sabe que a quantidade de creatina que a gente produz não é suficiente, porque quando eu suplemento um indivíduo, esse indivíduo responde. Então, por exemplo, em média, a gente tem uma necessidade diária de 2 gramas de creatina. 2 gramas de creatina, sendo 1 grama eu consumo, e 1 grama o meu organismo consegue produzir. Então, na realidade, se eu tenho essa capacidade de produção diária de creatina, à medida que eu começo a suplementar, eu vou completar a minha necessidade. Então,
eu não sou muito de comer carne. Essas pessoas são as melhores pessoas para a gente suplementar. Quando essa pessoa vem a usar a creatina e conseguir atingir a saturação da creatina, ela começa a ter muito resultado. E nós já vamos falar quais são esses resultados. Então, vamos lá. Quanto eu preciso suplementar de creatina? Não importa se você vai fazer saturação, não importa se você não vai fazer saturação, e vou deixar claro já o que é uma coisa e o que é outra, mas existe um artigo que disse assim: quando você chega a tomar 90 gramas de creatina, você alcançou sua capacidade máxima de saturar a sua musculatura. Então, o que quer dizer isso? Se eu alcançar um consumo de 90 gramas de creatina, seja 3 gramas por 30 dias, ou 20 gramas por 5 dias, eu vou ter uma capacidade de aumentar a quantidade de creatina no máximo que eu consigo na minha musculatura. Então, pensa num armário. Vamos pensar num armário. A gente tem aqui sei lá, uma gaveta. Eu tenho uma gaveta, nessa gaveta cabe um tanto de alguma determinada coisa. Então, cabe um tanto de creatina, cabe um tanto que é padrão. A partir do momento que está bem vazia a minha gaveta, se eu suplementar, eu vou enchendo essa gaveta. Quando eu encho tudo, se eu continuar suplementando, o que vai acontecer? Vai cair para fora. E o meu organismo não vai aproveitar essa quantidade. Então, esse artigo, isso é uma evidência hoje de que se a gente tiver um consumo de 90 gramas de creatina, de qualquer que seja a maneira, suplementando 3 gramas por dia por 30 dias, ou suplementando 20 gramas por 5 dias, que daí vai dar 90, vai dar 100 gramas de creatina, eu tenho uma resposta interessante e tenho a minha saturação otimizada. Então, isso aqui, 3 gramas por dia por 30 dias, quanto tempo eu vou demorar para ter os benefícios dessa suplementação? 30 dias. Por quê? Porque eu só vou atingir 90 gramas lá no 30º dia, tudo bem? Vocês concordam comigo? 3 gramas por dia, no segundo dia eu tomei 3 mais 3 são 6, 3 mais 3 mais 3 são 9, e assim por diante. Depois de 30 dias suplementando, eu consumi 90 gramas de creatina. A partir do momento que eu faço um protocolo onde eu quero um resultado muito mais rápido, eu faço assim, um protocolo que eu tenho saturação rápida. Então, por exemplo, eu tomo 20 gramas de creatina por 5 dias. E aí eu só fico tomando uma quantidade pequena para manter os meus estoques maximizados. Então, esse protocolo aqui, para quem que eu vou usar? Para um atleta que vai ter uma prova num determinado dia, tipo, que está muito próximo. Semana que vem, o atleta que eu já atendo faz tempo, tem um evento aí que vai ser importante e a gente decidiu que ele vai participar. Bacana, vamos fazer uma saturação de creatina, se for o caso. Se para a modalidade que ele compete, a creatina for conveniente. Ele é um atleta de longa distância. Não faz nem sentido suplementar a creatina. Para que você vai suplementar a creatina num atleta de longa distância? Não tem função nenhuma. A gente precisa entender a característica do suplemento e o que ele pode fazer para o nosso organismo, certo? Então, creatina me traz um efeito ergogênico? Sim. A partir de que momento? A partir do momento que eu saturo a minha musculatura. Coloquei lá na minha gavetinha o máximo de creatina que cabe e pronto, está resolvido o problema. Eu consigo ter um benefício. Quais são os benefícios que eu tenho com a creatina? Vamos lá. Aumento de força, agora vocês vão ficar, meu Deus, como assim, Renata? Não. Aumento de massa magra? Não. Como não, Renata? O que a creatina faz, muita atenção, é aumentar a minha capacidade de manter uma contração muscular máxima por mais tempo. Então, por exemplo,
Se eu faço supino, ok? Com, sei lá, 40 quilos. A creatina, ela não vai me dar a capacidade de fazer supino com 50 quilos. Mas ela vai me dar a capacidade de fazer, por exemplo, se eu fazia 10 repetições com 40 quilos, eu vou conseguir fazer 12, 14 com 40 quilos. Então, eu consigo manter a contração por mais tempo. Então, é como se ela aumentasse a minha resistência de força. Não é a força máxima. Suplementando creatina, eu não consigo colocar 60 quilos no supino se eu colocava 40. Mas eu consigo fazer mais repetições com a mesma carga que eu fazia antes. Só que isso me dá uma coisa muito boa, que é o quê? Como eu vou estar treinando mais intenso, eu vou aumentar de maneira indireta a minha massa magra, a minha massa muscular, porque se eu treino mais intenso, eu não tenho resposta na minha massa magra? Tenho. Então, eu vou aumentar a minha massa magra e, consequentemente, eu vou aumentar a minha força. Agora, dá para entender que se eu tomar creatina, ficar em casa, deitada na minha cama, sem treinar, eu não tenho resposta na minha força? Ah, porque assim, para eu falar que um suplemento aumenta a força, eu não posso fazer alguma coisa. Tipo, isso aqui vai aumentar a força, mas eu tô lá treinando. Não, então, peraí, o que tá aumentando a força? Então, os estudos que foram feitos com creatina, que mostraram as pessoas que treinaram e que não treinaram, quem não treinou não aumenta a força. Então, o suplemento em si, ele não aumenta a força. Mas a capacidade de executar um esforço numa intensidade maior, consequentemente, eu vou aumentar minha força, aumentar minha massa magra e assim por diante. Ok? Se tiverem dúvidas, vão anotando aí para a gente responder depois no final da aula. Uma outra coisa importante. Tem gente que fala assim, eu comprei uma creatina, minha creatina é muito boa. Minha creatina não incha. Todo mundo sabe que a creatina ela aumenta a entrada de água para dentro da célula. Então, ela aumenta o influxo de água lá para dentro da célula muscular, porque ela é uma substância ativa osmoticamente. Então, a hora que você começa a suplementar a creatina, que você está aumentando as suas concentrações de creatina na musculatura, você tem maior entrada de água na musculatura. Aí tem gente que fala, ai meu Deus, mas vou ficar inchada. Não vai ficar inchada, porque água dentro da musculatura é diferente de água fora da musculatura. A gente pode ter água, vou tentar desenhar aqui para ficar melhor para vocês. Deixa eu achar meu negocinho para apagar. Cadê meu paninho? Achei. A gente pode ter água no nosso corpo. 3 locais. Eu tenho água intracelular, que é a água que está localizada dentro das células. Então, aqui é a água intracelular. Eu tenho água intercelular, que é aqui, ó, no espaço entre as células. E eu tenho água intravascular. Então, aqui é um vaso, aqui é uma veia, uma artéria. Eu tenho a água que circula dentro dos vasos, certo? Quando a pessoa se sente inchada, não é pela água que é aumentada aqui, ó. A gente não tem essa resposta. Quando a gente aumenta a água aqui, ou aqui, a gente tem os sintomas de retenção de líquido. Quando eu consumo creatina, por exemplo, eu não tenho aumento de pressão arterial. Por quê? Porque não tem nada que me faz comprimir a parede das minhas artérias, dos meus vasos. Consequentemente, minha pressão não aumenta. O que é o significado de pressão arterial? É a força que o sangue exerce na parede da artéria. Se eu tivesse aumentando minha água dentro dos vasos, poderia comprimir mais a parede das minhas artérias. Se eu tivesse aumentando a água aqui, poderia comprimir também mais a parede da artéria. Mas a creatina, ela aumenta a minha água aqui, dentro da célula. Ou seja, eu não tenho um aumento de pressão arterial, apesar de muita gente ter medo, porque fala que incha. Então, se inchar é a mesma coisa que comer sal demais, daí, consequentemente, deve aumentar a pressão. Tudo isso, gente, é especulação. Cuidado com esse tipo de coisa. A gente precisa realmente
buscar informação. Até porque, vou falar uma coisa para vocês. Às vezes você começa a suplementar um paciente e só dele saber que a creatina incha na cabeça dele, ele já descuida um pouco da alimentação, porque ele já pensa assim, ó, eu vou começar a tomar creatina, então eu já vou comer mesmo, porque eu sei que eu vou dar uma inchada, depois eu vou dar uma definida, então agora eu vou dar uma, tipo, pisei na jaca, entendeu? Essa semana, porque eu vou fazer uma saturação de creatina, já vou inchar, já vai ficar tudo desse jeito. E na realidade, não é isso que acontece. Aí a pessoa vai lá, sobe na balança, aumenta lá 5 quilos, e ela fala, também estou fazendo saturação de creatina. Realmente, a creatina tende a aumentar. Depois que você tomar aquelas 90 gramas de creatina, ela tende a aumentar, em média, 2 quilos e pouquinho a 3 quilos no seu peso corporal. Mas é pela entrada de água dentro da célula, ok? Então, que fique bem claro isso. A gente não tem aumento de líquidos em qualquer outro local, apenas dentro das células. Continuando. Além disso, se eu paro de tomar creatina hoje, eu continuo tendo resultado? Eu continuo tendo resultado enquanto a minha musculatura está saturada ainda. Então, esse aqui é um músculo, eu sei que vocês já perceberam que é um músculo, né? Eu desenho muito bem. Aqui a gente está vendo a creatina. Isso aqui é uma concentração habitual que todas as pessoas têm. No comecinho da aula eu falei, creatina todo mundo produz. Só que se a gente suplementar, a pessoa responde. Então, se você produz e você responde à suplementação, é porque você não produz o suficiente. Quando eu suplemento, eu aumento um pouco mais a minha creatina. Só para vocês terem ideia de valores, tá? A unidade de medida não importa muito, mas para vocês terem ideia de valores. Um indivíduo com uma dieta habitual, ele tem, em média, 120 milimols de creatina por quilograma de músculo seco. O indivíduo vegano, vegetariano, ele tem, em média, 80. E a capacidade do organismo de responder à suplementação de creatina, ela vai até mais ou menos 150, 160 milimols. Então, olha aqui o que a gente tem. Um indivíduo normal que come carne normalmente, ele tem em média 120. Ele já tem um bom estoque, mas eu consigo fazer ele chegar aqui, ó. Então, eu vou beneficiar esse sujeito com a suplementação de creatina? Vou. E um vegano? Opa! O vegano, eu consigo dobrar as reservas dele de creatina. Por isso que algumas pessoas têm uma resposta, isso é muito particular, depende muito da dieta diária, mas tem uma resposta muito interessante com suplementação de creatina, certo? Continuando. Aí, as pessoas tendem a perguntar bastante assim, ok, mas eu não vivo sem meu cafezinho. E eu já ouvi falar que a creatina e a cafeína, elas competem na absorção. Consequentemente, meu Nutri me disse que se eu tomar creatina, eu não posso tomar cafeína durante todo o período de saturação, durante os 30 dias que eu fiquei tomando 3 gramas de creatina. Isso procede? O que os estudos científicos falam a respeito disso? Existe uma competição de cafeína e creatina? Parcialmente. E o quanto isso interfere? Vamos lá. A competição não é na absorção. Apesar de a gente escutar que a competição é na absorção, a competição não é na absorção. Quando você toma uma, toma outra, a absorção ali, estômago, intestino, não tem problema nenhum. A competição é periférica. Ela acontece lá na musculatura, com o metabolismo do cálcio, uma vez que a cafeína, ela libera o cálcio e a creatina tipo assim, uma faz o efeito contrário do outro. A cafeína, ela libera o cálcio e a creatina, ela retira o cálcio para ser utilizado. Então, ou seja, em termos de absorção, se você tomar creatina e tomar cafeína, desde que não seja exatamente no mesmo horário,
você não vai ter nenhum problema. Então, há alguns anos atrás, eu não saberia responder isso para vocês, porque não era uma coisa que já existia um consenso. Hoje em dia, a gente já tem esse consenso. Você pode tomar, por exemplo, você tomou o cafezinho de manhã, beleza. Quantas horas depois eu posso tomar a creatina? Se passou 4 horas desse cafezinho, não vai te atrapalhar em mais nada. Então, para garantir que você vai ter o melhor ali em termos de absorção, pode recomendar sim para o seu paciente. Só não toma junto. Mas aí você pode me questionar, ô Nutri, mas muitos pré-treinos que a gente vê por aí tem cafeína e tem creatina. Como é que você me explica, então, a cafeína e a creatina no pré-treino? Você compra o pré-treino, está escrito taurina, cafeína, betalanina, creatina. De verdade, para que serve a cafeína? Opa, desculpa, a creatina do pré-treino? Para absolutamente nada. A creatina, ela tem um efeito crônico. Eu não falei para vocês que ela só faz efeito depois que ela saturou a minha musculatura? Então, saturou o meu músculo, bacana. Aí eu começo a ter os benefícios da creatina. Enquanto não saturou, eu não tenho benefício. E para saturar, eu preciso consumir aquelas 90 gramas de creatina, seja parcelado, assim, em uma quantidade menor em mais dias, ou uma quantidade maior em menos dias. Mas eu preciso ter um consumo diário. E tomar creatina só como pré-treino, vamos supor, eu treino 4 vezes por semana. A minha creatina lá tem, sei lá, 2 gramas de creatina no meu pré-treino. O que você vai fazer com 2 gramas de creatina 4 vezes por semana? Sendo que os dias que você não toma, o seu organismo está gastando. Entenderam? Então, a gente precisa necessariamente ter um consumo adequado do suplemento para ter o resultado dele. Então, de acordo com o marketing, esse tipo de coisa, para ter uma propaganda melhor, nossa, o que tem nesse pré-treino aí? Ah, o meu pré-treino tem creatina. Não, o meu pré-treino tem cafeína. E no seu, nossa, o meu tem cafeína, creatina, betalanina. Você fala, nossa, o dele é muito bom, tem muita coisa. E com suplemento, muita coisa nesse estilo. As pessoas ficam tentadas a comprar o que tem mais. E não quer dizer que o que tem mais é o que funciona. E sabe por que eles não colocam tanta creatina no pré-treino? Porque vai ocupar um volume muito grande. Daí a dose que tem que tomar é muito grande. 20 gramas de creatina, gente, se for em cápsula, tá? Só os 20 gramas dá cerca de 9, 10 cápsulas. É muita coisa. Então, não tem como a gente tomar isso daí. Ah, se for em pó, beleza, bacana. Só que daí o volume, junto com a cafeína, junto com a betalanina, são coisas que acaba sendo inviável. Então, eles colocam lá uma pequena quantidade, a pessoa está tomando aquilo achando que está super legal, mas não está servindo para nada. Se ela tomasse talvez uma cafeína só pré-treino, ela teria o objetivo que ela precisa. Por quê? Porque a cafeína ela tem um objetivo completamente diferente da creatina. A cafeína, sim, usada 1 hora antes de um treino, ela me ajuda a controlar a minha percepção de cansaço. Então, por exemplo, ela é moduladora desse estresse. A gente consegue aumentar a nossa intensidade do esforço por ter uma percepção diferenciada. Então, ela inibe os receptores de adenosina. Na verdade, eu não percebo o cansaço do meu corpo. E isso é extremamente bacana para uma pessoa que está pensando em fazer um determinado tipo de atividade competitiva. Ô, Nutri, mas funciona também para aquela pessoa que quer treinar e está cansada, sabe? Ai, não sei se eu vou hoje na academia, estou tão cansada. Vou tomar uma cafeína. Depende. Como você responde à cafeína? Gente, tem que ser muito individual. Toda essa percepção. Por isso que antes de recomendar qualquer coisa para o seu paciente, esquece o que fala na internet. Esquece o que fala os seus outros pacientes. Esquece o que você sente. Você tem que juntar as informações científicas e olhar para o seu paciente e ver assim, ô José, para o José, o que a cafeína faz? Às vezes o José já toma cafeína todo dia, nas quantidades mais elevadas.
Se ele é um consumidor aí habitual de cafeína e toma mais de 300 miligramas por dia de cafeína, você vai fazer o uso de pré-treino com ele e não vai fazer efeito nenhum. Ele já é habituado à cafeína. Aí você tem que fazer um período que a gente chama de washout, a tradução da palavra é lavagem, que é tipo, como se fosse lavar mesmo o organismo dele, tira aquela substância de lá de dentro. Que esse período para cafeína ele é curto, uma semana é suficiente. Então, se eu fico uma semana sem cafeína, quem toma aí café todo dia sabe, dói a cabeça. Ai, não tomei meu cafezinho hoje, deve ser isso, dói a cabeça. Por quê? Porque o organismo está habituado. Não deixa de ser uma substância que causa um determinado tipo de habituação, um vício. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Não adianta esperar os mesmos resultados para quem nunca tomou cafeína e para quem toma demais. E algumas pessoas são metabolizadores mais lentos de cafeína. Elas ficam muito aceleradas, assim, a pessoa fica assim, só que ela tem uma dificuldade absurda de concentração. Então, ela realmente está ligado, só que ela não consegue ter uma concentração, um foco, e depende da atividade que ela vai fazer. A cafeína vai atrapalhar e não vai ajudar. Tem gente que fala assim, nossa, se eu tomo cafeína antes de treinar, se eu tomo algum pré-treino, aí que eu não treino mesmo. A pessoa fica tão pilhada, ela quer conversar com todo mundo na academia. Quem nunca toma nada de café e de vez em quando acaba tomando alguma coisa, sabe o que eu tô falando. Se você já é acelerado por natureza, nem toma nada. Eu sou assim. Parece aqui que eu tomei uns 500 miligramas de cafeína, né? Não tomei nada. Se eu tomar cafeína, eu vou dormir em 2059. Eu não posso tomar cafeína. Eu sou muito acelerada. De verdade, se eu tomo cafeína, eu começo. Parece que eu. Não parece que eu bebi, porque quando a gente bebe, a gente começa a ficar mole, né? Mas eu falo rápido já. Eu começo a falar muito mais rápido. Parece que, sei lá, colocaram igual o gravador assim de antigamente que apertava para ir para frente. E eu fico muito acelerado. Então, isso é muito particular. Agora, tem gente que toma cafeína, deita e dorme, tá? Tem que ter muito cuidado com isso. Não quer dizer que você vai ter um sono bacana, um sono reparador, porque apesar de você estar habituada, o seu organismo está ali trabalhando com uma substância que não deveria estar ali naquele momento. Então, tudo isso faz diferença. A partir do momento que você entende, então tá, meu paciente, ele quer de vez em quando, ele tem alguns dias que são mais difíceis para ele. Então, por exemplo, tinha um paciente meu que eu fazia o quê? Ele tinha aula à noite 2 vezes por semana. Então, por exemplo, ele treinava todos os dias logo cedo. Mas 2 vezes por semana ele tinha aula que ele voltava, chegava em casa às 11 horas, daí até tomar um banho, dormir, não sei o que lá, ele dormia, tipo, sei lá, quase 1 da manhã. Daí ele falava assim, ai, Renata, para eu acordar 6 horas, ele tinha que estar às 6h30 na academia para poder chegar no trabalho às 8. Ele falava assim, eu não consigo, eu não dou conta de fazer isso. Então, a gente fazia o quê? Só nesses dias que ele tinha aula à noite, no dia seguinte, quando ele ia acordar, a gente fazia suplementação de cafeína pré-treino. Daí não era uma coisa que ele ia acostumar e ele ia conseguir ter o benefício daquela suplementação. Só que pequenas dosagens. Até porque, quando você acorda de manhã, você tem o pico do cortisol, você tem. Não adianta você colocar um mundo de café ali para estimular um monte essa adrenal. Não é uma coisa interessante. Oi. Não é uma coisa interessante. Então, a gente precisa ter uma estratégia voltada para cada paciente. Se você começa e coloca todos os dias naquele paciente a cafeína, vai chegar uma hora que não vai fazer mais diferença para ele. O que vai acontecer? Ele vai tomar a cafeína, vai treinar, tipo, meio cansadão, meio com sono, vai sair de lá cansado, vai chegar à noite, não vai descansar direito. Por quê? Porque ele está tendo o uso de uma coisa estimulante ali que está atrapalhando o organismo. Então, muita atenção para o paciente que você está atendendo e o que acontece na rotina dele, tá? Agora, uma outra suplementação. Suplementação de carboidrato. Ah, não, Nutri, isso aí, professora de Jesus. Não, não é bom suplementar carboidrato, carboidrato engorda. Depois a gente faz o atleta aumentar muito peso, não vai ser interessante para o desempenho dele. Será?
Não sei quem viu o story agora há pouco, eu brinquei com vocês assim. O que vocês fariam? Vocês acham que uma pessoa que faz um jejum para tentar ter uma maior oxidação de gordura, porque existe uma lenda boa, né? Então, ó, o meu carboidrato está baixo, o glicogênio está baixo, bacana. Se eu fizer um jejum mais prolongado e depois fizer exercício em jejum, eu vou ter uma ótima oxidação de gordura, porque o meu ácido graxo vai estar em maior concentração na corrente sanguínea. De fato, o ácido graxo vai estar em maior concentração na corrente sanguínea, mas não é isso que vai determinar o que vai ser mais utilizado no meu organismo ou não vai. A gente tem que entender das vias metabólicas. Se eu não conheço as vias metabólicas, não tem como entender esse processo. Então, por exemplo, eu tenho. Vamos voltar para a fisiologia do exercício. O que eu tenho? Eu tenho ATP-CP. Eu tenho o sistema glicolítico. Até o piruvato, ok? Eu tenho a oxidação dos carboidratos. E eu tenho a oxidação das gorduras. A gente pensando de maneira bem prática, bacana, o glicogênio está baixo, as proteínas não são reserva energética mesmo, a gente tem a proteína como uma função estrutural, as funções, enfim, gerais do organismo, então eu vou usar a gordura. Seria lindo se isso fosse verdade, seria muito fácil oxidar a gordura se isso fosse verdade. Só que a gente tem que pensar o quê? Quando a gente está utilizando um determinado substrato energético, a característica daquele substrato é o que determina a minha velocidade a minha capacidade de contração muscular, a minha capacidade de produzir energia. Então, à medida que eu pego e troco um substrato energético como esse, que me dá cerca de 330 micromoles de ATP por minuto, quando eu comparo com isso aqui, glicolítico, ó, o lipídio me dá 26, esse aqui me dá 42, o glicolítico me dá, deixa eu olhar aqui na minha aula, 146. Claro, gente, esses números ninguém precisa decorar. É que eu, como eu falei no comecinho, eu ia fazer uma aula no PowerPoint com vocês, mas eu prefiro o quadro, como a gente tem uma limitação aqui, não dá para colocar as duas coisas juntas, tá? Então, qual dessas fontes aqui, qual desses substratos energéticos eu consigo mais energia por minuto? O primeiro, não é? Só que qual é a grande limitação do sistema ATP-CP? Eu não consigo manter por muito tempo essa contração. E aí eu vou indo glicolítico, oxidação de carboidrato, oxidação de lipídio. Oxidação de lipídio, por que eu não faço isso na alta intensidade? Porque meu corpo não dá conta. Meu corpo só me dá 26 micromol de ATP por quilograma de músculo por minuto. Então, quando você está com o carboidrato baixo, além de você oxidar a proteína, o que acontece é, você não consegue manter a intensidade da atividade. Então, tem gente que acha assim, estou na vantagem. Você não está na vantagem. Porque você acha que você está enganando o seu organismo, mas o seu organismo está fazendo o quê? À medida que ele começa a oxidar a gordura, ele faz você trabalhar numa intensidade mais baixa. E é assim que funciona, entendeu? Então, não é você que determina o que você vai oxidar, não é o substrato energético circulante que determina. É o quê? É o quanto o seu corpo consegue metabolizar isso aí. Qual é a velocidade que seu organismo consegue? Então, todas as vezes que você tem utilização de outra fonte energética, de outro substrato energético, o seu corpo vai determinar isso de acordo com o substrato que você está utilizando. Então, muito cuidado com essas estratégias. Eu vou tirar o café da manhã do meu paciente, mandar correr em jejum.
Não que não possa, pode correr em jejum. Se for uma pessoa que tem que perder peso, então, pode fazer o que quiser. Quanto mais tempo ele ficar em jejum, ele vai perder peso. E aí, vamos lá, para o ponto de vista da saúde. Vai melhorar glicemia, vai melhorar a hemoglobina glicada, vai melhorar a pressão arterial, vai melhorar um monte de coisa. Porque a pessoa, sei lá, perdeu 10 quilos. Ah, mas perdeu massa magra. Tudo bem, não tem problema, mas perdeu peso. O impacto nas condições de saúde são ótimos. Então, a gente pode trabalhar isso. Agora, com uma pessoa, com um atleta, que está fazendo um treino que ele depende de intensidade, você vai manter aquele atleta em jejum, querendo dizer assim, ah, eu vou conseguir fazer ele oxidar mais gordura? Para! Você está jogando o trabalho do seu atleta lá embaixo. Então, isso aí é só a gente conhecer as vias metabólicas. Para você saber o que você vai trabalhar, você tem que conhecer as vias metabólicas. E aí, eu conto para vocês o seguinte: posso suplementar carboidrato, sem fazer meu atleta engordar, tá, gente? Não se preocupem. O carboidrato, ele é essencial para o atleta. Principalmente o atleta que faz esforço de longa duração, uma prova, um evento de longa duração. Longa duração, eu estou querendo dizer o quê? Acima de 2 horas. Ele faz mais do que 2 horas? Tipo, a prova dele, a competição dele dura cerca de 2 horas, 2 horas é alguma coisa? Bacana. Essa pessoa, ela precisa sim de suplementação de carboidrato. Então, para esses indivíduos aqui, eu tenho necessariamente que suplementar carboidrato. Agora, anotem aí, não adianta suplementar carboidrato apenas no dia. Se chegar alguém lá no seu consultório e falar, Nutri, eu tenho uma prova amanhã, você me ajuda? Eu tenho uma corrida, vou correr 2 horas e meia, você me ajuda? Eu falaria assim, não, amanhã não ajudo. Se ele me falar semana que vem, bacana, semana que vem dá para ajudar. Por quê? Se essa pessoa chegar na prova com os estoques de carboidrato já reduzidos, você não consegue ajudar ela. Porque não tem como você fazer uma reposição durante a prova que seja suficiente para a demanda que ela está tendo. Então, ela tem sempre um gasto de carboidrato ali naquela prova, e a reposição que você está fazendo não é suficiente, não adianta, não tem como você fazer essa reposição. Ah, não, é só dar bastante carboidrato. Se você der bastante carboidrato, você vai fazer seu atleta vomitar, ter uma diarreia, passar mal, ter dor de estômago, parar a prova, vai parar a corrida, não vai conseguir. A gente tem um limite. E esse limite, só para vocês terem uma ideia, ele fica em torno de 800 ml por hora. Então, quanto eu consigo fornecer de bebida esportiva, de bebida carboidratada, para o meu atleta por hora? 800 ml. E se eu der 2 litros por hora? Ele vai passar mal, ele vai vomitar, não vai absorver. A gente tem uma taxa de absorção. O nosso organismo não consegue trabalhar numa velocidade mais rápida do que essa quando nós estamos em esforço físico. Por quê? Porque o sangue está totalmente desviado para a musculatura que está ativa. A gente está tendo a contração muscular, então o sangue está lá localizado na musculatura ativa, e assim a gente tem esse desvio de fluxo sanguíneo. Ou bem a gente absorve, ou bem a gente consegue manter a intensidade do treino. E aí eu tenho que tomar o quê? Eu só posso ingerir bebidas com concentração de 6 a 8% de carboidrato. O que é 6 a 8% de carboidrato? Alguém tem dúvida? Alguém sabe calcular isso? Deixa eu colocar aqui no cantinho para vocês. Ah, é o Gatorade, professora. É o Gatorade. O Gatorade é uma bebida de 6% de carboidrato. Nossa, que coincidência, né? O Gatorade já é a concentração adequada. Não é coincidência. O Gatorade é uma bebida esportiva. Ele foi feito para isso, para você tomar durante as provas, durante as competições, durante os treinamentos, enfim. Agora, se você não quer gastar com o Gatorade, porque realmente a marca acaba sendo muito cara, você pode comprar o carboidrato,
misturar na água e fazer a sua bebida esportiva. E é muito fácil. Como é que você faz? Você coloca 500 ml de água para cada 30 gramas de carboidrato. Quanto dá 30 gramas de carboidrato? É uma colher de sopa cheia. Se você tem uma balancinha em casa, vale a pena pesar. Aí você vai lá na maltodestrina, você pega o pacote de maltodestrina e você lê lá assim, ó. Colocar uma colher de sopa cheia, ou sei lá, 2 scoops, às vezes vem uma medidinha, 40 gramas de maltodestrina para cada 250 ml de água. Fica uma delícia, fica docinho, seu paciente adora. Beleza, se ele estiver na academia, fazendo musculação, não vai fazer diferença nenhuma. Agora, se o seu paciente tiver numa prova de longa duração e você pegar o rótulo da maltodestrina para fazer a diluição que está ali no rótulo, seu paciente não vai terminar a prova. Ou ele vai passar mal, ou ele vai parar. A intensidade de esforço dele vai diminuir, ele já parou de ser uma pessoa que está competindo de fato ali para ganhar. Então, cuidado com o que você lê no rótulo. É óbvio que o fabricante da maltodestrina, ele quer que você use mais rápido para comprar outra logo. Por quê? Se eu colocar 30 gramas, 40 gramas por 250 ml, eu gasto muito mais maltodestrina. Meu pacote vai acabar muito mais cedo. Só que meu corpo não consegue absorver. O esvaziamento gástrico demora. E aí o atleta tem aquela sensação assim, tipo, tem uma pedra no estômago, sabe que tá correndo e a água tá no estômago ali, parece que tá incomodando. Gente, esse erro é muito comum. Quer ver outro erro comum com suplementação de carboidrato, que parece uma coisa, é o suplemento mais antigo que a gente tem, é o que, assim, a gente tem mais estudos com isso. Só que você não pode ter uma estratégia dessa. Você não pode errar a estratégia. Você oferecer, por exemplo, para o atleta uma bebida muito gelada. Então, ele toma lá aquela água trincando de gelada. Não pode, porque para ele absorver aquilo, vai demorar um determinado tempo, que a água vai diminuir a temperatura, desculpa, aumentar a temperatura, e aí sim ele vai conseguir absorver. Então, tem tanto detalhe quando a gente fala de suplementação. Pensa, a quantidade de água, o volume dessa bebida, a temperatura, a concentração do carboidrato, que não adianta, a gente não pode fazer da nossa cabeça. Por quê? Porque a resposta vai estar no esforço. Agora, quando você fala de uma pessoa que é só um indivíduo fisicamente ativo, não faz diferença. Por quê? Porque eu não estou pensando em desempenho. Se eu quero pensar em atleta, alto desempenho, eu não posso errar isso aqui, ó. Eu não posso errar uma concentração de carboidrato da bebida, que eu vou estar prejudicando muito o meu atleta. Aí é melhor você trabalhar com Gatorade, com bebidas esportivas prontas. Agora, geralmente, como um atleta vai ter uma necessidade muito grande, é difícil. Ele tem que ter um poder aquisitivo aí grande para arcar com todo o custo disso aqui para um treinamento, entendeu? De longa duração, enfim. A gente precisa, de fato, orientar os nossos pacientes. E se você deixar por conta dele, se você não falar nada para ele de quanto de água você tem que misturar, quanto de bebida que você pode tomar por hora, sabe o que ele vai fazer? A hora que você experimentar, ele vai fazer uma bebida bem docinha. E não vai ser essa concentração aqui, porque essa bebida aqui, façam o teste, gente, ela é mega aguada. Ela é super aguada. Você não vai ter uma bebida assim, nossa, que gostoso, é um suquinho, eu tô bebendo um suquinho. Quer beber suco? Bebe, mas não durante a sua competição. Tem que tomar cuidado com isso, tá? A gente precisa entender que os suplementos, a gente pode ter grandes benefícios, desde que bem administrados. Tudo bem? Agora vamos falar de suplementação de proteína. Tem gente que fala assim, ah, suplementação de proteína é bacana, porque a gente consegue ter uma resposta bem interessante quando a pessoa quer aumentar a massa magra, então depois da academia, lá depois da musculação, tem que tomar whey protein. Whey protein com carboidrato junto. É isso que é bacana. Será?
Será que esse é o horário mais determinante? Eu vou falar uma coisa para você. Até algum tempo atrás, eu também pensei que o horário mais importante para consumo de proteína era aquele horário. Mas aí, hoje em dia, os pesquisadores já mostram para a gente uma coisa um pouco diferente. Que a proteína, ela é sim importante, mas ela é importante sendo consumida o dia todo. Deixa eu apagar aqui. Meu quadro. Ah, tá. Então, a gente só tem uma resposta bacana em relação à proteína quando a gente consome proteína várias vezes ao dia. Então, vamos supor lá que eu coloquei para o meu atleta uma quantidade de 1,5 grama de proteína por quilograma de peso corporal. Essa proteína do suplemento, gente, é igual ao carboidrato. Ela entra no cálculo dos nutrientes do dia. Não é uma coisa extra, tá? Ninguém vai ter todo o cálculo nutricional e daí mais a proteína da suplementação. Não. Se eu saio da academia na hora do almoço, eu tenho que tomar meu whey protein para depois almoçar? Pelo amor de Deus, gente. Deixa a pessoa sentar na mesa, almoçar, comer comida. Não tá comendo proteína do mesmo jeito. Se ela come carne, come arroz, come feijão. Não tem nada de errado com carne, arroz, feijão, comida. É perfeito, é o que ela precisa, é carboidrato, é proteína, vitaminas, minerais, enfim. Por que você vai fazer ela tomar um suplemento? Sabe o que acontece que você faz a pessoa tomar um suplemento? Ah, não, sai da academia, tem que tomar whey. Tem gente que fica frustrado quando o paciente treina na hora do almoço, porque a pessoa é doida para dar um whey quando o paciente sai da academia, só que daí ele sai e já vai almoçar. Ah, meu Deus, mas olha, então toma o suplemento, espera uns 15 minutos e almoça. Para, gente. Está oferecendo um monte de energia, tudo junto. A chance disso virar gordura é muito maior. Para que uma oferta tão grande? E outra, a proteína, ela tem uma capacidade de metabolização. Se você tomar uma quantidade muito grande, você não consegue utilizar tudo aquilo. Por isso que recomenda-se proteína cerca de 5 vezes por dia, na quantidade de 20 a 30 gramas. Então, não adianta você fazer uma suplementação perfeita depois da academia se o seu paciente nos outros horários não come nada de proteína. Você pode ter a melhor suplementação. Você pode comprar o whey isolado, whey mais caro. Tem whey de R$ 80, tem whey de 280. Aí seu paciente compra o whey mais legal. Só que aí ele não come proteína em nenhum outro horário. Daí ele come só porcaria, ou ele come só carboidrato, enfim. E aí ele não tem o suficiente para ter uma boa síntese proteica, uma boa reparação tecidual. Não adianta nada. Vocês estão entendendo que a suplementação ela tem que ser sempre uma coisa em conjunto? Tem um professor da nutrição, vocês devem conhecer, o professor Lancha Júnior. Ele, uma vez, eu já vi algumas vezes, uma, duas, três vezes, não me recordo agora, ele falar a seguinte situação. Ele dá um exemplo, ele fala assim, suplemento é aquela coisa que você não pode fazer a qualquer momento. Você não pode usar uma suplementação com qualquer paciente que você atende ali. É a mesma coisa que você tem uma casa que está em obra ainda, então pensa, uma casa em obra, e você quer chegar lá e colocar o sofá no meio da sala. Como é que você vai decorar a sua casa? Colocar um abajur, colocar uma mesinha. Porque está em obra, não está em obra. Vão destruir toda a decoração que você fez. Então, para você suplementar um paciente, a casa precisa estar em ordem. Então, o que é a casa estar em ordem? Você precisa ter ajustado toda a rotina do seu atleta, do seu paciente, do seu, enfim, seu cliente, para depois falar assim, ô fulano, opa, agora sim a gente pode trabalhar a suplementação. Porque senão você dá um suplemento e talvez tenha um efeito que você não queria. Por quê? Porque ele não está consumindo no horário correto, ele não está conseguindo fazer as outras coisas que são necessárias de maneira correta. Um exemplo bacana para isso, por exemplo, ó, você pega uma pessoa com anorexia já mais avançada e
ela está perdendo peso, ela está numa condição, assim, bem extrema. Se você suplementar uma creatina com essa pessoa, e ela estiver tentando melhorar, fazendo um treinamento, uma fisioterapia, enfim, qualquer coisa que seja, você vai ter uma resposta. Primeiro porque a pessoa que toma creatina, lembra que eu falei? A creatina é uma substância osmoticamente ativa. Então, se é uma creatina de qualidade, a pessoa vai aumentar peso. Não é gordura que ela aumenta, é água dentro da célula. Nós já falamos isso aqui hoje. Só que o que acontece? Bacana, minha paciente com anorexia aumentou 2,5 kg numa semana. Vou continuar suplementando. Pronto, acabou. O benefício que você ia ter com ela acabou ali. Se ela não mudar as outras coisas, não vai melhorar em mais nada. Então, você precisa colocar a casa em ordem para daí sim ter benefícios com a suplementação. Por quê? O que adianta você ficar dando creatina para uma paciente que não come nada, que se recusa a comer, que, enfim, é uma condição que a gente tem que ter cuidado para trabalhar, ok? Vamos lá. Onde eu parei? Então, a suplementação de proteína a gente precisa consumir 5 vezes por dia, em média, tá? Recomendação de 4 a 6 vezes por dia, de 20 a 30 gramas. Isso aqui depende muito do tamanho da pessoa, do peso, mas é cerca de... Então, façam uma conta aqui para mim, ó. 5 vezes 2, 10, 100 gramas de proteína. Pega um indivíduo com 70 quilos, dá 1, quanto aí por quilo de peso? Quem faz essa conta para mim? Vocês entenderam minha conta, né, gente? 1,4. 1,4, Renata. Perfeito. 1,4 gramas por quilo de peso é uma quantidade muito bacana de proteína. Ai, não tem que ser 2,5, pelo amor de Deus. Ah, vai dar problema renal? Não, não vai dar problema renal, gente. O grande problema de um consumo elevado de proteína não é problema renal, não, tá? Não vamos falar besteira. Por quê? Porque tem nutricionista que só trabalha em clínica, que tem meio que pavor de suplemento, por talvez não conhecer suplemento, porque suplemento é muito bom, mas também pode ser muito ruim, quando não é bem utilizado. Então, a gente precisa saber usar. A partir do momento que você usa uma quantidade muito alta de proteína, você pode tá estimulando um processo inflamatório de baixa intensidade, e isso ser em nível intestinal, gerar uma determinada quantidade de cortisol, e ao invés disso ajudar na sua massa magra, isso vai acabar atrapalhando mais ainda. Tem alguns estudos, inclusive do grupo do Lancha Júnior, eles fizeram um estudo com 1,8 ou 1,6, não me lembro agora. Acho que a recomendação era até 1,6 gramas de proteína para indivíduo fisicamente ativo, tá? Mas não que é esse estudo só que vale, não. Tem estudos até que mostram 2,2. Então, até 2,2. Na literatura, a gente tem o respaldo para utilizar, ó, de 1,2 a 2,2 gramas por quilo de peso de proteína para indivíduo fisicamente ativo, a gente pode trabalhar. Para sedentário, quanto que era? Quem lembra? 0,8 a 1,2, ok? Então, indivíduo ativo, de 1,2 a 2,2 gramas de proteína por quilo de peso, certo? A partir do momento que a gente tem isso parcelado ao longo do dia, por isso que eu falei que 1,4 estava ótimo. 5 vezes 100 gramas, perfeito. Se a pessoa é maior, mais pesada, sei lá, pesa uns 80, 85, 90 quilos, trabalha mais próximo de 30 gramas. E aí você vai fazendo de acordo com o seu paciente. Não vai fazer igual Repete para sedentário, por favor, Renata. Oi? Repete a quantidade para sedentário, por favor. Repito. Então, para o indivíduo sedentário é de 0,8 a 1,2 gramas. Então, homem, mulher, enfim, independente de sexo, de idade, 0,8 a 1,2 gramas. Para o indivíduo fisicamente ativo, de 1,2 a 2,2 gramas. A gente tem estudos dentro dessa variação. Tem alguns estudos de força que falam 1,8, tem alguns estudos de resistência 1,6, 1,7, tá? Mas o excesso
E não é o excesso de suplementação, gente, um dia. Ai, hoje eu comi proteína demais, hoje eu tomei proteína demais. Não, é o excesso de maneira crônica, tá, gente? Para vir a trazer algum problema. E o problema não é assim, nossa, meus rins entraram em falência, falência renal. Não, não é assim que funciona. A gente falou de creatina, não comentei isso. Creatina também me dá falência renal? De jeito nenhum. Tá? Já tem estudos com pessoas que têm apenas um rim, que tomaram creatina de maneira crônica e não tiveram nenhum problema. A única coisa que vai acontecer vai aumentar a produção de creatinina, o que é natural, porque é uma reação normal da creatina, nem é enzimática, é uma reação que, quando a creatina tem contato com a água, ela já forma creatinina. Então, aumentar a creatinina no organismo da pessoa que está suplementando creatina é algo totalmente esperado. Mas não quer dizer que dê um prejuízo renal, tá? Existem outros clearance lá, outros exames que você pode fazer. Em vez de ser clearance de creatinina, acho que tem o clearance. Tô boa para falar essa palavra, clearance. De inulina, eu acho que é. E você consegue ver que não está trazendo nenhum prejuízo renal. Então, continuando. Proteína, então, você vai suplementar, só que não adianta nada suplementar proteína se você não vai ter o carboidrato suficiente para isso. Quando a gente pensa em fazer um trabalho assim para preservar o máximo possível a proteína, existe um mínimo de calorias não proteicas que a gente tem que consumir para conseguir fixar o nitrogênio daquela proteína. Ah, como assim? Não entendi nada. Por isso que eu gosto do quadro. Vamos para o exemplo. Ó, na literatura diz o seguinte: para cada grama de glicogênio que eu consumo, para cada grama de nitrogênio que eu consumo, eu preciso de 120 a 150 calorias não proteicas para fixar esse nitrogênio. Se eu não me engano, a conta é essa, tá? Tem na aula, gente, do PowerPoint que eu ia dar para vocês. Aqui não precisa decorar a fórmula, ok? A gente faz as contas com a fórmula ali para você ter uma ideia. A partir do momento que você fez em 1, 2, 5, 50, 200 pacientes, você não vai ter que fazer com todo mundo, você já vai ter ideia do que acontece. Então, quem lembra que 100 gramas de proteína tem 16 gramas de nitrogênio? Lembra que 16% da proteína é de nitrogênio? Então, 100 gramas de proteína tem 16 gramas de nitrogênio, ok? Para cada grama de nitrogênio que eu tenho na minha dieta, que eu consumo na minha dieta, eu preciso ali de 100 a 120 calorias não proteicas para conseguir fixar esse nitrogênio da minha proteína. Então, por exemplo, se eu estou consumindo 140 gramas de proteína, não, 100 gramas, foi bem 100 gramas que a gente fez a conta, né? Da outra, 100 para um indivíduo de 70 quilos, foi 100 gramas, né? Então, vamos fazer a conta com isso mesmo, ó. Eu tenho 100 gramas de proteína, façam essa conta para mim, ó, 120 vezes 16, por favor. E a outra conta, 120 vezes, não, 150, já vou explicar, só para ver se a fórmula é essa mesmo. 1920 para o primeiro. 2.400. É essa fórmula mesmo, tá? Então, vamos lá. Vamos pensar que a gente está falando de indivíduo fisicamente ativo, ok? Eu preciso de 120 a 150 calorias não proteicas. Gente, o que é calorias não proteicas? Caloria do carboidrato e do lipídio, certo? Nós só temos 3 nutrientes que nos fornecem energia: carboidrato, proteína e lipídio. Se é caloria não proteica, é caloria do carboidrato e do lipídio. Então, para o indivíduo fisicamente ativo que consome 100 gramas de proteína por dia, ele precisa de 120 a 150 calorias não proteicas por grama de nitrogênio. Meu Deus do céu! Como que eu faço essa conta? Primeiro, você tem que descobrir quantos gramas de nitrogênio aquela pessoa está consumindo. Para cada 100 gramas, 16 gramas de nitrogênio.
Se ela estivesse consumindo 200 gramas de proteína, seria 32 gramas de nitrogênio. E assim vai. Regra de 3, tá, gente? Por favor, regra de 3, todo mundo, né? Não tem como o Nutri não saber regra de 3 que não calcula cardápio. Ah, mas o meu software faz, professora. Eu trabalhei com uma disciplina na faculdade que era nutrição e dietética 1, nutrição e dietética 2. Então, eu começava a ensinar o cálculo do cardápio. E eu lembro que a hora que eu começava a falar 1 grama de tal coisa são tantas calorias, 10 gramas são... Aí os alunos, professora, tem que saber matemática na nutrição. Eles ficavam super frustrados. E daí começavam todos os cálculos de cardápio. Aí depois que a gente ensina tudo, a gente mostra para o aluno o quê? Que tem a opção de fazer por um software. E que tudo fica mais fácil na vida. Mas se a gente não aprende ali na caneta, né? A gente não sabe a lógica disso. Então, gente, para cada grama de nitrogênio, eu tenho 120 a 150 calorias não proteicas. Então, o que quer dizer isso aqui? Esse indivíduo fisicamente ativo, a dieta dele vai ter, em média, 100 gramas de proteína, que são quantas calorias? 400, vocês concordam? Todo mundo concorda que 100 gramas de proteína são 400 calorias? E 120 calorias não proteicas por grama de nitrogênio. Então, a dieta desse sujeito aqui, eu vou abaixar um pouco, vai dar 2.320 calorias. Tá pegando ali ou não? Ficou no limite, né? 2.320 calorias. O mínimo, ou então 2.800 calorias. Com essa quantidade de calorias não proteicas, eu tenho certeza que eu consigo fixar cada grama de nitrogênio que eu estou oferecendo para o meu paciente. Agora, se eu faço uma dieta mega rica em proteína, reduzo o carboidrato lá no chinelo, e ele é um indivíduo muito ativo, a gente vai ter problema de fixar isso. E o que vai acontecer? A gente vai ter a utilização das nossas proteínas estruturais para produzir energia. Proteína virar carboidrato, gente, é a coisa mais fácil desse planeta. Proteína para virar carboidrato, ó, virou. É só perder o grupamento amina, que é o processo de desaminação, não é desanimação, não tem ninguém desanimado, não, é só desaminação. Isso aqui vai ser eliminado pela urina, na forma de ureia, e o esqueleto de carbono sobrou aqui, ó. Tá bacana. Então, a gente consegue realizar isso aqui de maneira muito fácil, porém custosa para o nosso organismo. A gente está tendo um custo, e esse custo são das nossas proteínas estruturais. A gente demora tanto para construir músculo, a gente demora tanto, que não vale a pena a gente ter uma degradação tão intensa, se a gente fala de indivíduo muito ativo. Tudo bem? Aí tem gente que fala assim, mas então, se eu penso num processo de emagrecimento, é bacana eu aumentar minha massa muscular. Então, preservando assim minhas proteínas, eu vou consumir essas calorias aí não proteicas, vou conseguir aumentar minha massa muscular. Vai fazer efeito no meu gasto energético diário? Eu gosto muito de falar isso porque é uma coisa que as pessoas falam tanto, para emagrecer tem que aumentar músculo. Alguém tem ideia do quanto 1 quilo de músculo traz de impacto na minha massa magra, no meu gasto energético diário? 1 quilo de músculo me faz gastar quanto a mais de caloria? Quem será que consegue me ajudar? Em média, gente, 1 quilo de músculo me traz um gasto de 32 calorias. Se eu ganhar 10 quilos de músculo, que é muito difícil ganhar 10 quilos de músculo, eu não consigo ganhar de uma hora para outra. Não é assim que funciona. Não é tão simples assim, até porque em todo esse processo, a gente tem um gasto a mais de 320 calorias.
10 quilos de músculo. Então, vocês estão vendo? O que a gente consegue se beneficiar em relação ao exercício é, de fato, a quantidade que eu gasto de calorias pela musculatura que eu estou ganhando? Não. É o efeito das sessões de treinamento. Se eu treino hoje, se eu treino amanhã, se eu treino depois, eu vou ter um efeito acumulativo no meu metabolismo. Aí eu consigo ter um benefício, certo? O que mais? E alguma coisa aí em relação a suplementos, para a gente finalizar aqui, depois a gente vai abrir as dúvidas. Por exemplo, beta-alanina. Beta-alanina é um suplemento que recentemente, acho que foi 2020, não sei se foi 2020 ou 2021, tá? Ela foi aprovada pela Anvisa para ser utilizada. A beta-alanina também está presente em muitos pré-treinos, e daí faz com que a gente use de maneira muito errada também, porque a pessoa toma só quando ela vai treinar, quando não vai treinar não toma. E a beta-alanina ela tem um efeito crônico. Como é que ela age? Ela forma uma substância que se chama carnosina. Carnosina é uma substância que está localizada lá na nossa célula muscular, que ela é formada pela união da beta-alanina com a histidina. Então, a união dessas duas coisas forma a carnosina, e a carnosina funciona como uma substância tamponante. Ela ajuda a melhorar a acidose da célula. Então, aquela fadiga relacionada a atividades de alta intensidade, a beta-alanina pode ajudar muito. Só que a gente tem que saber quando tomar beta-alanina. Não adianta tomar beta-alanina para fazer uma corrida de longa duração. A gente precisa de beta-alanina para atividades de alta intensidade e curta duração, que são realmente as atividades que a gente vai se beneficiar daquela suplementação. Essa carnosina, ela é uma substância que dá um prurido quando você toma. Ela tem um efeito meio tipo uma coceirinha, um efeito meio de comichão. Isso dá até um efeito placebo, que as pessoas tomam e falam assim, nossa, tá funcionando. E na realidade, não é especificamente que está funcionando aquele suplemento naquele momento. Por quê? Você só consegue ter resultado da beta-alanina depois de 8, 10 semanas de suplementação. Então, é uma suplementação crônica, tá? Não adianta ser uma suplementação aguda. Quando a gente fala de substância tamponante, suplementação aguda, a gente tem o bicarbonato de sódio, que esse também é antigo. Bicarbonato de sódio também serve como uma substância tampão para controlar a acidose metabólica. Só que a gente tem um problema grande com o bicarbonato. Ele é um tamponante também, mas ele não é intracelular, ele é extracelular. Ele pega os íons H+, que estão fora da célula, e ele elimina pela respiração. E você consegue uma capacidade tamponante com uma quantidade grande de bicarbonato, que tem que ser ingerida ali, tipo, 25, 30 minutos antes da prova. Só que, por exemplo, se eu vou tomar lá cápsulas de bicarbonato, 20 gramas de bicarbonato, o grande problema é se uma cápsula abre no estômago, acontece alguma coisa, os desconfortos gastrointestinais do bicarbonato, eles são bem grandes. A pessoa pode passar mal, vomitar. Então, se o atleta nunca tomou, nunca suplementou, lembrem-se disso. Nunca testem nada em dia de prova. Nunca testem nada tipo, uma competição. Então, diz que ajuda muito tomar cafeína antes da competição. 1 hora antes, bacana, mas se o atleta nunca tomou, não faça essa bobeira. Por quê? Porque nem todo mundo tem a mesma resposta. Tem gente que toma cafeína e pode ter um desconforto gastrointestinal. Tem gente que toma uma suplementação de carboidrato, se nunca tomou, também pode ter um desconforto. Às vezes você erra a dosagem, então não faça nada que você não está treinado, que seu atleta não está habituado. Claro que isso também vale para quem não é atleta. Por que eu falo muito de atleta, gente? Porque quando a gente consegue trabalhar com o extremo, o atleta, ele é o extremo. Por que é o extremo? Porque a gente precisa do melhor resultado, no melhor tempo, com a quantidade mais eficiente de suplemento. A gente precisa fazer tudo muito otimizado. A partir do momento que você consegue fazer isso, você consegue fazer com qualquer pessoa. Quem trabalha com atleta, trabalha com qualquer pessoa fisicamente ativa, que você vai ter muita tranquilidade em trabalhar, tá? Então, lembrem-se, não adianta nada pensar em suplementos sem
arrumar todo o consumo alimentar, sem ajustar todo o plano alimentar. Ah, mas daí, Nutri, como que funciona? O atleta vai seguir exatamente o que eu falo? A gente tem toda aquela abordagem comportamental da nutrição, mas quando a gente fala de atleta, a gente tem que ter outro pensamento. Assim como a gente fala que atleta não é saúde, que atleta não está pensando em qualidade de vida, a gente está pensando em recordes, em marcas, em números. Então, aquele atleta, ele vai ter que fazer aquilo, senão ele não vai ter resposta, tá? Ele vai ter horário para dormir, ele vai ter horário para acordar, ele vai ter água para tomar o dia todo, ele vai ter suplementos para tomar, de repente, se ele não consegue se alimentar. Você tem que dar opções para o seu atleta, mas ele tem que fazer aquilo, porque, ah, não, mas olha, eu não estou me sentindo bem, eu estou um pouco ansiosa. Não, isso não pode acontecer. Eu já trabalhei com vários atletas e alguns ainda não têm a mentalidade de atleta, talvez por isso nem alcancem, né, tipo, números, marcas e feitos tão fantásticos, mas tem alguns atletas que é muito bacana você trabalhar, porque você pode perguntar para ele assim: você gosta disso? Você gosta daquilo? Porque a gente tenta fazer uma recomendação dentro do que agrada mais o atleta. E o atleta olha para você e fala assim: o que você mandar, eu faço. Mas você prefere isso ou isso? O que for melhor, qual é melhor? Quando não tem diferença, tudo bem, mas qual é melhor? Tem um que é melhor, então eu vou fazer aquele. E aí a pessoa faz exatamente tudo que você falou. Isso é muito legal. É muito difícil ver um atleta de fato ser assim, mas alguns realmente dá gosto de você trabalhar. Só que a partir do momento que você percebe que existem opções para esse atleta, né? Quando a gente tem uma genética boa, enfim, não tem nada que supere o treinamento. Ah, você tem uma genética boa, mas você não treina, não faz nada. Não adianta. Ah, você tem um treinamento bacana, mas a sua alimentação está precária, a sua hidratação está precária. Você acha mesmo que a pessoa vai conseguir? Ela tem que unir tudo isso. E vou falar mais, tem atletas que o que atrapalha é a parte psicológica. Eu trabalhei com as meninas da GR, é um esporte que a menina vai competir, se é individual, 1 minuto e 15 a 1 minuto e 30. Ela vai fazer a apresentação dela 1 minuto e 15 a 1 minuto e 30, cravado. Não tem. Se é conjunto, 2 minutos e 15 a 2 e 30. Se ela errar ali, se o arco sair, se a bola espirrar e for parar lá no outro lado do... Não tem jeito. Saiu da quadra, já perdeu ponto, já não fez a dificuldade, já, enfim. E assim, você acaba, tipo, não tendo uma segunda chance. O pessoal da ginástica artística, eu nunca trabalhei com ginástica artística, mas você vê na televisão, a gente tem cenas e cenas de, tipo, vários atletas de ginástica artística, Jade, Hipólito, Diego Hipólito, a Daniele, chorando, tipo assim, que fizeram uma coisa assim, coisa de segundos, milésimos de segundos, talvez, e ela perde o trabalho de um ano inteiro, de um ciclo olímpico, talvez. São coisas que a gente tem que tomar muito cuidado para não tomar partido de algumas coisas, mas, de fato, é um pouco ingrato, entendeu? Por isso que quando você consegue ajustar tudo, dar tudo certo, não quer dizer ainda que vai dar certo lá no final, mas pelo menos você está tranquilo. Olha, a parte nutricional desse atleta eu sei que está tranquilo. Se ele tiver um problema, não vai ser porque ele teve uma dor de barriga. Gente, o que é atleta que tem que parar a prova porque teve dor de barriga no meio de uma maratona? Não pode acontecer isso. Tipo, atleta de alto nível tem uma dor de barriga. Aconteceu na Olimpíada, na marcha atlética. O atleta teve um problema de desidratação e ele literalmente se cagou inteiro na marcha atlética. Se vocês pesquisarem aí, na última Olimpíada aconteceu. Última ou penúltima, eu não me lembro agora. Enfim, então, a gente tem que ter segurança e fazer uma coisa realmente bacana para aquele atleta. Porque muitas coisas podem ainda interferir, ele não vir a ganhar, chegar numa marca que você estava esperando, tá? Então, só lembrem sempre de, antes de suplementar, tem que arrumar a casa. Lembra do negócio da reforma. Não adianta nada eu decorar minha sala se minha casa está toda em reforma, em obra, porque o meu sofá vai sujar, o meu abajur vai quebrar, o meu quadro na parede vai cair. Eu preciso arrumar tudo para depois fazer a decoração da minha sala. Então, é como se o suplemento fosse a decoração da sua sala, certo?
Agora eu vou abrir para as dúvidas, gente. Eu sempre falo um pouco a mais, eu tento ficar em 1 hora, mas eu nunca consigo, tá? Estou à disposição para as dúvidas, não sei se vocês mandaram no chat, agora deixa eu dar uma olhada aqui, mas podem mandar de novo. Vamos lá, temos lâminas de beta-alanina. A gente está finalizando o pacote de nutrição esportiva. Nesse pacote tem lâmina de beta-alanina, tem lâmina de bicarbonato, tem lâmina de creatina, de cafeína, tá bem legal, de carboidrato, de proteína. Ah, gente, é como eu sou apaixonada por essa área, né? Eu sou suspeita para falar, tá? Mas nesse pacote de nutrição esportiva tem. Se der, fala dos aminoácidos. Ah, tem gente que perguntando. Olha só, essa pergunta da Sidneia. Os aminoácidos, gente, deixa eu tentar fazer uma analogia aqui para tentar explicar melhor para vocês. Pensa assim, ó, eu tenho um jardim, tá? E eu tenho que cuidar desse jardim, dar água para aquelas plantinhas para elas crescerem bem, ok? Se tá um sol grande, eu todo dia for ali regar minha plantinha, eu vou estar fornecendo ali a água que elas precisam para crescer. Bacana. Agora, se tá chovendo, tá uma tempestade, adianta alguma coisa eu pegar lá e vir com o regadorzinho assim, ó, vou regar essa plantinha, vou regar essa outra, vou regar essa outra. Não adianta. Quer dizer, na verdade, não faz diferença. Essa é a palavra, não faz diferença. Então, sempre que eu tenho um consumo proteico adequado e suficiente, não faz diferença eu suplementar um aminoácido de cadeia ramificada, por exemplo, falando de aumento de massa magra, tá? Não faz diferença suplementar uma glutamina. Glutamina tem uma questão que é comprovada em relação às células intestinais. Só que daí é uma quantidade maior de glutamina, cerca de 20 gramas de glutamina por dia, para melhorar a permeabilidade intestinal. Não é para, glutamina é um aminoácido gliconeogênico, ajuda muito na hipertrofia muscular. De verdade, não gaste seu dinheiro, não faça seu paciente gastar mais dinheiro com isso, porque não tem resultado comprovadamente consistente. Ah, mas eu já li um artigo. Cuidado com a procedência dos artigos, é o que eu falei. Se eu sou a fabricante da suplemento, eu vou fazer a propaganda de que funciona, eu vou mostrar um artigo que funciona. Então, nem tudo que a gente lê exatamente é aquilo. Agora, suplementação de triptofano, que está bem variada essa pergunta, né? Então, BCAA, que são cadeia ramificada, é leucines ou leucinivalina. Agora, se eu falo de triptofano tem uma relação muito grande com a questão da serotonina, com a indução do sono, né? Então, a pessoa que consome alimentos ricos em triptofano tem, próximo ali do horário de consumo desses alimentos, uma relação maior com a produção de serotonina, com a indução do sono, né? A questão da fadiga central. Agora, suplementar também ajudaria, mas não na questão da massa magra, tá, gente? Então, estou respondendo assim para... Quero lâminas com esses temas para já. Carne é bicho morto, é só isso que tem de errado. Ó, carne é bicho morto? De fato é bicho morto, tá? Planta também é planta morta. A gente, os alimentos de origem animal, os alimentos de origem vegetal, realmente a gente colhe, a gente mata, a gente caça, enfim, e aí a gente vai consumir. Mas a gente tem ali os nutrientes que a gente precisa para nutrir realmente o nosso organismo. Se você é vegana, vegetariana e tem um bom aporte proteico na sua alimentação, talvez você vai ter necessidade só de algumas vitaminas, por exemplo, B12, então você vai fazer uma administração de B12 de tempos em tempos, mas você conseguiria. Agora, tem gente que é vegano, aí você fala assim, você come sementes, você come alguns brotos. Não, a pessoa não come nada, ela come bolacha recheada. E ela fala que ela é vegana porque ela não come carne, não come... Então, cuidado, gente, com esse tipo de coisa, tá? Eu recebo vários pacientes no consultório com muitos questionamentos sobre cafeína, pois não têm o hábito de consumir e compram por conta própria. Acabam tendo um péssimo resultado, dor de cabeça. Gente, vocês viram o personal trainer que morreu na Inglaterra com o consumo de cafeína? Ele comprou uma cafeína em pó para usar como pré-treino. E ele foi pesar essa cafeína para colocar lá no suplemento dele. Só que ele tinha uma balancinha de cozinha, a balancinha dele pesava em gramas.
Então, coloca ali 5 gramas, 10 gramas. E a cafeína, a dose dela é em miligramas. Então, você vai usar lá 300 miligramas de cafeína. Ele pesou a cafeína, achando que era miligrama, ele colocou gramas. Em vez de ele colocar 300 miligramas, ele colocou 300 gramas e dividiu ali por dia, na dose no dia. Ele morreu algumas horas depois de ter tomado isso. Se vocês procurarem na internet, personal trainer britânico pesa errado o negócio da cafeína. Então, tem que tomar muito cuidado. Então, isso, um personal trainer, digamos assim, uma pessoa que talvez entenderia um pouco mais do que um simples praticante de exercício, tá? E só porque ele tinha uma balança ali, ele pesou por conta própria e isso faz, acho que uns 2 anos que aconteceu, alguma coisa assim. Podemos suplementar a creatina há quanto tempo? Tipo, por quanto tempo? É isso que perguntou a Ana? Gente, creatina... Sim. Ana, creatina você pode suplementar, os estudos mostram com bastante tranquilidade até 90, 120 dias, ok? Então, são 3, 4 meses de suplementação seguida. Então, 3 gramas de creatina por dia, por 90 a 120 dias direto. Aí você para, faz um mês sem suplementar e você inicia novamente. Porém, agora não estou falando de estudos, tá? Porém, muitas pessoas suplementam sem nenhuma interrupção, nessa quantidade de 3 gramas por dia, nessa quantidade reduzida, tá? Não fazendo saturação, tomando 20 gramas por 5 dias, enfim. E não tem problema algum. Como já foi comprovado, a segurança dessa suplementação em relação à função renal, função hepática, não tem nenhum prejuízo, a não ser que a pessoa já tenha um prejuízo e ela pode agravar ainda mais, e a hora que ela para de tomar, ela volta completamente ao normal. Então, não tem nenhum... ela não vai trazer um problema renal, nada disso. Então, 90, 120 dias. Agora, se for uma pessoa que se beneficia muito de creatina e talvez esteja num ciclo aí de treinamento, de competição, enfim, você pode manter, tá? Mas se for pela recomendação que a gente tem de segurança nos estudos, nos estudos eu falaria para você até 120 dias. Sem interrupção, tá? O que mais? Mais alguma dúvida, gente? Quem tá falando comigo? Só, eu participei de uma competição. Letícia. Oi, Letícia. Eu participei de uma competição de CrossFit e eu percebi que eles estavam tomando mel. Mel? Eu percebi que eles estavam tomando mel no meio da... Tipo, terminava a competição e aí iria ter um segundo round, assim, né? Da competição. E aí eles estavam tomando mel. Aí eu vi também no WhatsApp que foi botado, né? Em treinos longos é recomendado alimentos concentrados em energia. Rapadura, doce de leite. Eu queria que você comentasse um pouquinho. Tá, bacana, é verdade, eu acabei não falando na hora que eu falei do carboidrato. Então, vamos lá. Eles estavam suplementando mel. Você sabe me falar como é que foi a competição? Tipo, quanto tempo durou? Quanto tempo foi o intervalo? Então, era em 3 rounds a competição e a gente iniciou das 9 horas da manhã e foi até meio-dia. Mas era competição bem Mas rápida, não ficava assim, fazendo não direto. dava nem, sei lá, 15 minutos. Não, era acho que 10 minutos. Não, era 6 minutos o primeiro round, depois rodava e esperava as outras pessoas. Tá, entendi. Então, assim, ó, a gente tem que tomar cuidado com os eventos de longa duração, porque toda vez que a gente consome algo muito concentrado em energia, e eu coloquei lá no WhatsApp, coloquei, né, até no feed lá, eu fiz uma postagem falando isso, para justamente gerar uma certa dúvida, gerar um questionamento, igual você está me questionando. Por quê? Porque se fala muito de usar alimento energético, de usar uma rapadura, de usar um doce de leite. Eu vou para uma prova de tal coisa, vou levar doce de leite, vou levar rapadura. Cuidado. Antigamente, não tinha quase suplemento, o pessoal levava muito fruta seca, sabe? Qual é o problema disso? Isso é muito concentrado em energia. Se vocês lembrarem, quando eu falei do carboidrato, eu falei que a gente consegue
ter uma absorção de uma substância, uma bebida carboidratada, no caso, de 6 a 8% de carboidrato. Agora, pensa comigo, um suco já é mais do que isso. Um suco é, sei lá, 10%. Uma Coca-Cola, 12, 10, 12 também por cento. Já não vou conseguir absorver. Será que se eu comer uma rapadura, se eu comer mel, como ela está falando, ou se eu consumir, sei lá, algo muito doce, um doce de leite, eu vou ter eficiência de absorção? Não vou. Nesse caso, Letícia, do CrossFit, você tem um momento de treino e daí você tem um intervalo. Isso ainda é mais perigoso. Olha só, o mel, ele tem ali um açúcar de rápida liberação. Dependendo do tanto que a pessoa consome de mel, e dependendo do tempo que ela vai voltar e fazer o próximo esforço, é que o esforço dura muito pouco, então acho que não vai ter perigo de ter uma hipoglicemia. Mas você entende que poderia dar uma hipoglicemia de rebote? Por exemplo, eu tenho um aumento brusco da glicemia por conta do consumo do mel, e aí, em resposta a isso, eu libero um monte de insulina. E a hora que eu libero insulina, eu vou lá e começo a fazer novamente um esforço. Só que o nosso corpo, ele tem um mecanismo de proteção muito bacana, que é o quê? Se eu suplemento uma bebida ou tomo um mel durante um esforço físico, ele não libera insulina. Por que a gente tem bloqueio de secreção de insulina? Justamente porque o esforço físico, ele vai estar fazendo o mesmo efeito da insulina. O exercício físico não pega a glicose e não coloca dentro da célula para usar como fonte de energia? Sim. A insulina faz o quê? Pega a glicose, coloca dentro da célula para usar como fonte de energia. E se eu tenho duas coisas fazendo a redução da minha glicemia, eu não vou ter algo muito interessante, eu posso ter uma hipoglicemia. Então, o horário errado de suplementação de carboidrato, uma outra coisa que tem lâminas nesse pacote de nutrição esportiva falando é o quê? Que tipo de carboidrato que eu tenho que suplementar? 5 minutos antes do exercício, meia hora antes, 40 minutos, 1 hora, 2 horas, 4 horas. Tudo isso, a gente tem que saber o índice glicêmico do carboidrato. Se eu suplementar um carboidrato de alto índice glicêmico 1 hora antes do esforço de altíssima intensidade, eu vou ter uma hipoglicemia com certeza. Por quê? Porque vai aumentar um monte a minha glicemia, vai liberar muita insulina e eu vou entrar no exercício cheio de insulina. E ainda quando a gente faz exercício, a insulina está alta, eu tenho um monte de insulina tirando a glicose e um monte do esforço físico, a própria contração muscular, abaixando a minha glicemia, colocando a glicose dentro da célula. E aí eu vou passar mal. Então, cuidado. A melhor opção para eventos de longa duração não é uma fruta seca, porque também tem muita concentração de carboidrato. Se for tomar mel, eu aconselho que tome diluído na água. Gelzinho de carboidrato, diluído na água. Gente, gel de carboidrato, cuidado. Não é para ser tomado aquilo lá seco, sem nada. É prático, mas para você tomar água por cima. Você não pode tomar só o gel de carboidrato que você vai passar mal. Então, a gente precisa ter consciência disso. A partir do momento que você faz uma suplementação e você está em repouso, bacana. A sua absorção vai acontecer. Agora, em esforço físico, não. A gente tem que ter cuidado. Certo? Dúvidas? Certo, obrigada. Nada. Renata. Oi. Quem está falando? Eu também. Gislane. Eu estou com uma dúvida aqui também sobre a creatina. Essa competição dela com a cafeína, ela seria também, no caso, do cafezinho ou só cafeína já de mais elevado? Seria também, Gislaine, no caso do cafezinho. Só que ela não é uma competição como as pessoas falam, nossa, uma anula completamente o efeito da outra. Porque já teve um período que falavam assim, que durante todos, sei lá, 90 dias que eu vou suplementar creatina, eu não posso tomar nenhum cafezinho preto. Porque daí vai acabar com toda a minha suplementação. E não é bem assim. A competição é só periférica lá, no metabolismo do cálcio, no retículo sarcoplasmático, e não tem uma relação exatamente com o período. Se você toma uma de manhã, outra à tarde, você já isola qualquer interação, tá? Então, também seria com o cafezinho,
mas não é tão grave quanto as pessoas às vezes falam. Ah, entendi. Obrigada. Nada. Mais alguma dúvida, gente? Pessoal, se vocês tiverem alguma sugestão de temas para os próximos encontros, mandem para mim também lá no Instagram, tá? Para a gente fazer algumas coisas de acordo com as sugestões de vocês, porque tem alguns temas que particularmente eu gosto bastante de falar, mas na verdade também quero saber o que vocês têm interesse, tá? Gente, obrigada, tá? Mandem lá sugestões de temas, fiquem bem à vontade, podem mandar dúvidas, tá? Na última semana até mandei uma mensaginha lá, falei que não consegui responder ninguém, que a gente estava meio corrido aqui com algumas coisas, mas até o final dessa semana eu respondo todas as mensaginhas que estão lá. Obrigada por me darem o tempo de vocês aqui mais uma vez, tá? E até o próximo encontro.